Olá, meus queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja convosco. Que Deus abençoe o nosso dia, pois esse é o dia que o Senhor fez. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. É com muita alegria que nós entramos em sua casa na manhã de hoje para darmos continuidade à nossa vida de oração. E aí eu gostaria de lhe perguntar hoje, você já ouviu falar na tradição da espiritualidade cristã? O escritor Eduardo Rosa Pedreira escreveu um livro que é mais um roteiro para que você possa fazer devocional, sozinho ou em pequenos grupos. O nome desse livro é Jornada de Formação Espiritual. E nesse livro, o Eduardo Pedreira, ele vai falar de pelo menos 6 tradições da espiritualidade cristã que se desenvolveram ao longo da história da igreja, ao longo do relacionamento das pessoas com Deus. E aí eu gostaria de estar apresentando muito rapidamente essas 6 tradições da espiritualidade cristã. A primeira é chamada de espiritualidade contemplativa. A segunda é a tradição da espiritualidade da santidade. A terceira é chamada de tradição da espiritualidade carismática. A quarta, a tradição da espiritualidade da justiça social. A quinta, nós temos a tradição da espiritualidade evangelical. E a sexta, nós temos a tradição da espiritualidade sacramental. Eu gostaria de hoje falar um pouquinho sobre a tradição da espiritualidade contemplativa, porque é uma tradição bem antiga, que foi utilizada e muito pelos pais da igreja e que hoje tem sido pouco divulgada no meio, pelo menos no meio evangélico, que é aquela tradição da espiritualidade que te leva a silenciar a tua alma e a entrar em contemplação na presença de Deus. E uma das formas muito extraordinárias de se realizar essa espiritualidade contemplativa é quando você tem a oportunidade de fazer aquilo que é chamado de lécio divina, ou leitura orante da Bíblia. Como é que se faz a leitura orante da Bíblia? Ou seja, como é que você vai fazer a sua oração fundamentado na Bíblia Sagrada? Na lécio divina, ou seja, na leitura orante da Bíblia, nós aprendemos que precisamos dar 4 passos para que a gente possa desenvolver essa dimensão contemplativa. O primeiro passo é a leitura da Bíblia Sagrada. Você escolhe um livro da Bíblia ou um texto da Bíblia para que você leia. E nessa leitura, você obviamente vai ler com muita atenção. Por isso a gente recomenda que a pessoa leia uma vez, leia pela segunda vez o mesmo texto, leia pela terceira vez esse mesmo texto, dando atenção ao contexto. O que é o contexto? É aquilo que acompanha ou cerca o texto. Por exemplo, para que você possa compreender mais claramente o que é um contexto. Se você lê um versículo da Bíblia, para você compreender melhor aquele versículo, você vai ter que ler o seu contexto. Qual é o contexto de um versículo? É o capítulo inteiro. Para você entender um versículo, e se você realmente quer se aprofundar e entender aquilo que o versículo está lhe dizendo, você vai ler todo o capítulo. Já o contexto do capítulo é o livro todo.
e o capítulo de um livro inteiro é a Bíblia toda. Existe uma disciplina bíblica e também secular chamada de hermenêutica, mas a hermenêutica cristã é a arte de interpretar texto, e uma das regras fundamentais da hermenêutica é que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Portanto, se você quer compreender um versículo, você tem que ler todo um capítulo. Se você quer ler todo o capítulo daquele livro, você vai ter que ler todo aquele livro para ter uma visão do todo. Então, na leitura, você deve fazê-la com uma atenção especial ao contexto para que você possa assimilar o conteúdo. Esse é o primeiro passo. Você escolhe um lugar reservado, um local silencioso, onde está só você e Deus, e aí você faz a leitura das Escrituras Sagradas. Segundo passo na Lécio Divina, ou na leitura orante da Bíblia, é a meditação. O que é meditar? Meditar é você parar para pensar, é você refletir, é você analisar, é você ruminar, é você ingerir e digerir aquilo que você leu, e agora você está refletindo sobre o texto, procurando entender de uma forma bem clara aquilo que ele diz, procurando entender o que ele significou para o pessoal do passado, o que ele significa para a sua vida hoje e como ele se aplica à nossa realidade atual. Em leitura orante da Bíblia, é esse o papel da meditação. Isso me faz pensar nas palavras de Davi, quando ele diz: ó, como amo a tua palavra, é a minha meditação todos os dias. E no Salmo 119, no versículo 11, ele diz: escondi a tua palavra em meu coração, para eu não pecar contra ti. Ainda no Salmo 119 e no versículo 105, ele nos diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Isso é uma coisa simplesmente maravilhosa. E ainda no versículo 9 do Salmo 119, ele diz: como purificará o jovem o seu caminho? Aí ele responde: observando conforme a tua palavra. Veja bem, quando Deus escolheu Josué para ser o sucessor de Moisés, no livro de Josué, capítulo 1, a partir do versículo 7, Deus vai dizer: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazeres tudo quanto Moisés, meu servo, te ordenou. Então farás prosperar o teu caminho e prudentemente te conduzirás. Então esse é o segundo passo da leitura orante ou da Lécio Divina. Repetindo, o primeiro passo é a leitura. Você pode ler uma, duas ou três vezes para entender melhor o seu contexto. Segundo passo é a meditação, é aquele momento em que você vai analisar, refletir sobre o assunto e ver o que ele significa, o seu contexto para a época do passado, o seu contexto para a época atual e como você vai aplicar em sua vida. E aí o terceiro passo na leitura orante é a oração. A oração é aquela oportunidade em que você vai dialogar com Deus, expressando os sentimentos que você está tendo neste momento, como consequência daquele momento de meditação. Aí você vai pegar aquele texto que você leu e você vai orar em cima desse texto.
Eu, muitas vezes, quando estou ensinando sobre essa dimensão de relacionamento com Deus, eu aconselho muito as pessoas a escrever a sua oração, que você tenha um caderno de oração e que nesse caderno de oração você escreva a sua oração e expressando diante de Deus tudo aquilo que Deus falou com você, porque na medida que você vai meditando, Deus vai falando com você. Na medida que você vai meditando, refletindo na palavra, a voz do Espírito Santo se torna muito clara para você. E a oração que você vai fazer agora é uma resposta àquilo que Deus falou contigo. Por exemplo, o Salmo 42, o salmista começa dizendo, assim como a corça suspira pelas fontes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando virei a Deus e me prostrarei na sua presença? E aí no desenrolar do Salmo, ele vai falar de dores da sua alma, dos momentos, das lembranças que ele tinha, quando ele ia para a casa de Deus, quando ele celebrava, quando ele participava daquela festividade que era estar na presença de Deus. E depois ele começa a perguntar à sua alma o seguinte: por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, ó minha alma, pois ainda o louvarei. Então, na oração, o que é que você pode fazer ao escrever? É uma oração. Nessa oração, você pode escrever mostrando para Deus que entendeu a mensagem que ele transmitiu para a sua vida, para a sua alma, e você decide colocar em prática essa palavra que Deus falou com você através da Bíblia. Mas existe uma outra forma também de meditação, é quando você começa a dialogar com a sua alma, como o salmista aqui faz, é dialogar com você mesmo. Você vai grifando na leitura aquelas palavras-chaves, aquelas palavras principais, as palavras que se destacam no texto que você está lendo. Por exemplo, quando no Salmo 42, o salmista diz, assim como a corça, ou assim como a cabra montesina, assim como essa cabra do deserto suspira pelas correntes das águas, assim anseia a minha alma por ti, ó Deus. Você pode ir escrevendo dizendo: Senhor, eu me comparo a esta cabra montesina, eu me comparo a esta corça que está sôfrega, ansiosa, desejosa de encontrar uma fonte para dessedentar-se, para abeberar-se, para saciar esta sede estonteante que está lhe tirando o rumo, que está sufocando a sua vida. Eu me sinto, Senhor, dessa maneira em relação a Ti. A minha alma tem sede de Ti. E depois você pode refletir também e dizendo: por que estás abatido, a minha alma? Faz essa avaliação. Qual a razão? Por que você está se sentindo dessa maneira? Quais são as motivações para você se sentir tão abatida? Ó minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei. Você ainda vai louvar ao Senhor teu Deus. Isso é uma oração, é uma resposta à leitura da palavra, à meditação e à voz silenciosa do Espírito Santo que falou profundamente ao seu coração. Esse é o terceiro passo, é a oração. Obviamente que esse assunto é muito profundo e exige um tempo maior para a gente estar dissecando. Apenas eu estou aqui falando de uma forma bem simples para que você possa entender a importância dessa
desse nível de relacionamento com Deus, a gente vive num mundo tão barulhento, meus irmãos. A gente vive num mundo de poluição sonora. A nossa alma também fala tão forte, as nossas emoções, a gente é agitado, a gente não tem tempo para parar, e a gente aprendeu ao longo da vida que Deus só se manifesta no barulho. Esse é uma coisa maravilhosa, né? O movimento pentecostal, eu sou pentecostal até o tutano, mas a gente precisa compreender que Deus fala não somente no barulho. Tem ocasiões que existe tanto barulho que ninguém consegue nem ouvir a voz de Deus. Foi o que aconteceu com Elias quando ele estava se sentindo para baixo, com a depressão terrível, que ele entra numa caverna ali no Horebe e Deus diz: sai da caverna que eu quero falar contigo. Primeiro a Bíblia diz que veio um fogo abrasador e Elias não identificou a voz de Deus naquele fogo. Depois um vento muito forte que foi derrubando tudo, um barulho ensurdecedor. Elias não identificou a voz de Deus ali naquele barulho, mas de repente veio uma voz. A Bíblia diz até um cicio, uma voz suave, uma voz delicada. E ali Elias, fazendo calar a voz da sua alma, ele conseguiu ouvir a voz de Deus. Então, por isso que nós chamamos essa dimensão da espiritualidade cristã de espiritualidade contemplativa, que é aquele momento em que você se cala mesmo, silencia a sua alma para poder ouvir a Deus. Então, repetindo, o primeiro passo é a leitura, segundo passo é a meditação, terceiro passo é a oração, e existe ainda um quarto passo, que é a contemplação. O que é você contemplar? É você saborear a palavra, é você se deliciar naquilo que Deus falou com você, e aí esse é o momento de entrega total, de adoração total, de rendimento sem reserva, de entrega sem reserva na presença do Senhor. É aquele momento em que você mergulha na presença de Deus, que você se lança nos braços do Pai, que você se sente abraçado e acolhido por esse amor tão extraordinariamente belo, tão maravilhosamente acolhedor, e ali você contempla a glória de Deus, a formosura de Deus. Nesse momento você pode, quebrantado, derramar as suas lágrimas diante dele e agradecê-lo pela vida que ele te deu, a vida que é um dom divino, e você entende que foi escolhido para viver para o louvor da glória de Deus. Então essa é a lécio divina, a oração da Bíblia, e você vai pegar a Bíblia e vai orar as promessas de Deus, vai orar a palavra de Deus, e vai orar especificamente dentro daquele texto que você escolheu para a meditação naquele dia, e vai anotando aquilo que Deus lhe falou, as promessas que Deus lhe fez, aquilo que Deus lhe cobrou, aquilo que Deus requer de você, e vai procurando colocar isso em prática, e você vai ver que o seu nível de relacionamento e de intimidade com Deus vai crescendo cada vez mais. Eu encerro aqui essa reflexão e te convido a orar nesta manhã, na presença do Senhor. Nós vamos juntos nesta hora estar na presença de Deus fazendo o seguinte: nós vamos estar orando um texto bíblico, um texto da palavra do Senhor. Aqui, por exemplo, no Salmo 42, que nós estivemos expondo aqui para os irmãos, nós queremos fazer a leitura deste Salmo para a gente poder fazer a oração baseado nessa leitura. O salmista vai nos dizer dessa maneira: assim como a corça brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus, as minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite,
enquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, e com voz de alegria e de louvor, com a multidão que festejavas. Porque estás abatida, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim, espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Você leu, você meditou, e agora você começa a orar, dizendo: Senhor Deus, a tua palavra tem sido clara ao meu coração, e eu te agradeço porque o Senhor falou comigo nesta leitura. Ó Deus, e eu também declaro diante de ti que eu me sinto como esta corça montesina, que está sedenta, ávida por encontrar uma fonte que possa saciar a sua sede, aliviar a dor provocada por esta sede estonteante. Do mesmo jeito, Senhor, a minha alma, essa dimensão do meu ser, tem sede de Ti, tem sede do Deus vivo. Ah, Senhor, o desejo do meu coração é entrar em Tua presença e contemplar a Tua face. Deus, mas eu estou vivendo em momento de dores, de tal maneira que as minhas lágrimas têm me servido de mantimento. Eu só tenho me alimentado com as minhas lágrimas. Isto não é apenas em um determinado momento do meu dia, mas isso tem acontecido dia e noite. E enquanto eu estou em lágrimas, muitos me dizem constantemente: onde é que está o seu Deus? Por que é que ele não interfere em sua vida? Ah, Senhor, e é neste momento que eu me lembro, quando derramo a minha alma diante de Ti, porque eu me lembro naquele momento de grande experiência contigo, quando juntamente com a multidão na Tua casa, eu celebrava, eu festejava, eu cantava, eu louvava ao Senhor com muita alegria, junto com a multidão. O nosso culto, na verdade, era uma festa, era uma celebração a Deus, como diz aqui o versículo 4. Ah, Senhor, mas hoje eu me pergunto, como o salmista: por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas em mim? Ó minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei, eu o louvarei pela salvação da sua face. Senhor, é isto que Tu tens falado comigo, que a minha alma não precisa estar abatida, que a minha alma não precisa viver nesse caos existencial, que eu não preciso estar derramando lágrimas de tristeza, porque a vida é muito mais importante. E independentemente das circunstâncias, eu devo Te adorar, quer na vida de conquistas, quer na vida de perdas, quer no momento de alegria ou no momento de tristeza. Eu devo celebrar esta vida sabendo que o Senhor está comigo, e eu contemplo a Tua formosura neste momento, Te adoro na beleza da Tua santidade e Te louvo porque Tu tens falado comigo através da Tua palavra. Com gratidão eu oro, em nome de Jesus. Então, irmãos, vocês ouviram uma ministração sobre a Lécio Divina e viram na prática como se faz a Lécio Divina. Então, faça isso. Anote direitinho e cresça nessa intimidade com Deus. Tenha uma terça-feira abençoada. Deus esteja contigo, em nome de Jesus.